Primeira carta de Paulo aos Coríntios está aí postado. Irmãos, nós como igreja precisamos confiarmos na palavra de Deus, como servos, como irmãos, como filhos de Deus. É impossível um cristão que foi transformado, resgatado, perdoado os seus pecados pelo Senhor Jesus, que não creia de fato, de concreto, na palavra dele. E nós vamos ver aqui, irmãos, Paulo, no versículo 51, 56, ele está tratando, irmãos, de uma situação que estava acontecendo na igreja de Coríntios, que alguns infiltrados, obrigado, minha irmã, alguns infiltrados, ou era uma corrente, né, dos saduceus. Saduceus eram uma seita, e eles não acreditavam em anjos, nem espíritos, e nem na ressurreição. Então pode ser que os saduceus estavam infiltrados dentro da igreja de Coríntios, ou alguém disseminando que não existe ressurreição. E Paulo vai defender poderosamente o evangelho, né? Ele vai discorrer o ministério de Jesus, a ressurreição, como ela deve acontecer, como ela vai acontecer, como o nosso corpo será transformado, né? Um corpo carnal, mas será ressuscitado um corpo glorificado, né? Aquele corpo que era corruptível agora vai se revestir da incorruptibilidade, porque nós agora, se morramos, não é? A gente entende, crê que você e eu, todos nós aqui, iremos ressuscitar, porque Jesus disse que Ele irá ressuscitar nos últimos dias. Todos aqueles, não é? Todo mundo, todo ser humano vai ser ressuscitado no último dia. Porém, irmãos, uns serão para a vergonha eterna e outros para a vida eterna, para viver com Cristo, não é? Aqueles que serviram e creram no nome de Jesus. E aqui Paulo vai defender veementemente, irmãos, a ressurreição. E vai falar sobre o pecado, sobre a morte. E no versículo 57, Paulo vai falar assim, irmãos: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que a nossa vitória vem por meio de Jesus Cristo. Analisando, irmãos, esse texto, a gente observa que Paulo vai falar de duas situações, mas a gente, irmãos, pode se estender para várias situações do dia a dia, corriqueira da nossa vida, de grandes coisas que Deus faz na nossa vida, portas que se abrem, família que é alcançada pela graça de Deus, através da oração do filho, da filha, da esposa, do esposo. São vitórias que o Senhor vai dando pelo caminho, pelo dia a dia da vida. Mas Paulo vai tratar aqui, irmãos, de uma vitória, irmãos, esmagadora e poderosa e abençoadora para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Primeiro, irmãos, ele vai dizer que, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vitória sobre o que, irmão? Sobre a morte. Jesus, irmãos, ele venceu a morte. E a ressurreição é prova disso. Ninguém impediu Jesus de ressuscitar, ninguém. Deus falou disso: olha, ao terceiro dia eu ressuscitarei o meu filho. E ninguém deteve Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por vários discípulos, até 500. O Senhor foi se revelando a um grupo de discípulos, depois outro grupo, e um maior grupo de discípulos, até chegar em Paulo, onde ele se revela também para o apóstolo Paulo, de forma pessoal.
Então, irmãos, veja só, Paulo está tratando aqui de uma vitória muito maior que se dá principalmente no campo da espiritualidade. Jesus venceu a morte. Isso não quer dizer, irmãos, que a morte, que nós não iremos morrer. Esse não é o caso. O que ele está dizendo é que nós, irmãos, não devemos temer a morte, porque ela já foi vencida na cruz do Calvário. Ela já foi, irmãos, derrotada. A morte foi derrotada pela ação, o sacrifício de Jesus de Nazaré. Nós não tememos a morte, irmãos, porque ela está subjugada. E é interessante que em Apocalipse vai falar que a morte e o inferno será lançado tudo dentro do mesmo pacote. Porque vai chegar um momento que não vai ser, irmãos, possível mais ninguém morrer, porque o Senhor restaurará, vai restaurar, irmãos, o reino. E aí, irmãos, teremos os irmãos salvos em Cristo, servindo ao Senhor, com toda a alegria do mundo para toda a vida. Então a morte, irmãos, não deve ser, irmãos, aquele bicho de sete cabeças para nós, como era antes. É para o mundo, para nós não. Porque Jesus venceu por nós. E ele nos dá a certeza e a segurança disso. Ele vai falar, irmãos, que também Jesus nos dá vitória sobre o pecado. O pecado, irmãos. Ninguém pode vencer o pecado senão por meio de Jesus. Ninguém aqui é mais forte que o pecado, ninguém aqui é mais forte que a morte. Nós vencemos por causa do nome de Jesus. Vem aqui quando ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Então o pecado, irmãos, ele não pode, apesar dele ser perigoso, apesar dele estar presente no mundo, apesar, irmãos, de a gente ver várias ciladas, armadilhas sendo colocadas por causa do pecado, pecado interno, irmãos, pecado externo, pecado que tentações que vêm sobre nós, nós vencemos, irmãos, o pecado por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se Jesus, irmãos, não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse vencido ali na cruz do Calvário, irmãos, não haveria nenhuma possibilidade de vitória. Porque vitória, irmãos, não estaria no dicionário do ser humano. Porque Jesus estava esmagado, já estava ali subjugado sobre uma sepultura, lacrado. E aí, irmãos, não teria como alguém dizer que venceu, que há possibilidade de vitória. Não, irmãos. Jesus venceu. E ele nos dá força. Porque estamos aqui hoje, 31 de dezembro. Porque Jesus nos deu graça. Nos deu vitória durante esse ano. A gente vai olhar para as lutas, lógico. Para ter vitória tem que ter luta. Batalhas enfrentadas. Aguerridas. Invisíveis. Outras visíveis, outras muito difíceis, outras, irmãos, que só vencemos por meio de Jesus Cristo. Então, irmão, Jesus, ele vai dando vitória a todos nós, porque ele é bom, não porque somos bons, mas é porque ele é bom. E a graça de Deus, irmãos, ela opera o poder de Deus na nossa vida. Se Jesus, irmão, não estiver ao nosso lado, nós estamos perdidos. Estamos sem saídas, não teremos direção e não teremos como suportar a tentação. Por isso, irmãos, na oração em Mateus 9, nós oramos ao nosso Pai, pedindo a Ele que nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Essa é a oração que fazemos ao Senhor. Porque, irmãos, pode ter certeza, se tem uma pessoa com credibilidade para livrar a mim e a você e autoridade e poder, é Jesus de Nazaré. Paulo vai externar, irmãos, claramente, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que não há outro caminho para que você obtenha a vitória a não ser pelo caminho de Jesus. Não há outro caminho, nem para você, nem para mim, nem para nós, todos nós, nem para ser humano algum.
O caminho é Jesus, irmãos. O caminho de vitória é só por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, irmãos, que Paulo aqui, ele defendeu claramente a doutrina da ressurreição. E é isso que nós devemos, irmãos, também proclamar, falar, defender e dizer: não, há ressurreição sim, Cristo ressuscitou, Ele ganhou na cruz do Calvário, Ele nos deu vitória lá na cruz do Calvário, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos deu uma nova vida. A ressurreição é algo claro, fato, histórico, presente. Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos, nós estaremos junto com o Senhor quando ao soar da trombeta o rei vier, irmãos, com os seus anjos. Você imagina, irmãos, vocês já assistiram alguns filmes aqui onde primeiro, irmão, vai aqueles homens tocando a trombeta e o rei vai chegando, vai se aproximando. Primeiro ele manda quem? Os trombetas, as pessoas tocarem a trombeta, anunciando que o rei está chegando. Você imagina, irmãos, os anjos vindo com as trombetas, tocando, coisa linda, irmãos, e o rei vindo, Jesus de Nazaré. Abram alas, porque o rei está chegando. O rei está aqui. Por isso, irmãos, que foi enfático, foi claro, foi pertinente Paulo ao falar que a ressurreição é um fato, que ela existe, que ela aconteceu, que ela acontecerá na vida daqueles que crêem no nome de Jesus. Aí, irmãos, já que Paulo defendeu claramente, positivamente a ressurreição, ele agora vai se virar, vamos dizer assim, para nós. Ele agora vai tomar, irmãos, para a igreja, e ele vai trazer 3 palavras interessantes do versículo 58. Diz assim: portanto, isso quer dizer, irmãos, portanto, já que vocês viram que o Senhor aqui mostrou para vocês que existe a ressurreição, que vocês vão ressuscitar, que o Senhor irá chamar todos aqueles que ouviram a sua voz, que creram no seu nome. Agora, portanto, todavia, meus amados irmãos, primeira coisa, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Firmeza, irmão, firme, inabalável, é para nós permanecermos firmes, irmão, na fé em Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou e ele, irmãos, vai ressuscitar você no último dia. Firmeza, seja constante na sua vida, irmãos, diária, na sua vida caminhada espiritual. Seja constante, seja firme. É a mesma as palavras que serão trocadas, irmãos, mas a conotação é a mesma. Seja firme na sua vida diária, na sua vida espiritual, na sua conduta. Seja sempre atuante, abundante, ou seja, essa fé que você tem, essa firmeza, essa constância, que você haja, que você, irmãos, tenha ação sobre a proclamação do Evangelho, que você se movimente no Evangelho, que você proclame o Evangelho, e que a sua conduta e a sua vida, irmãos, seja sempre, irmãos, constante e atuante e abundante na obra do Senhor. O ano está se findando. Precisamos avançar, precisamos agir, precisamos estar firme todos os dias da nossa vida. E essa firmeza não vem aleatório, ela vem pelo meio da leitura das Escrituras. Nada é solto, tudo é amarrado na Bíblia. Por meio das Escrituras, Paulo está tratando aqui das Escrituras. Então, irmãos, pela Escritura, pela vida de oração que precisamos ter mais e mais com o Senhor, precisamos agir melhor, irmãos, naquilo que envolve a vida espiritual, em tudo que nós fazemos, seja individual, seja em agrupamento na igreja, seja, irmãos, em comunhão com os irmãos. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza, irmão, no nosso coração e de convicção, é de que nós somos chamados pelo Senhor, que nós somos
chamados para ser salvos pelo Senhor, fomos vocacionados pelo Senhor para fazer a obra neste lugar. A inércia não faz parte do reino de Deus. Porque, irmãos, há uma recompensa. Veja, na parte B, na parte C, diz assim: sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, outro vão. Então, irmão, veja, seu trabalho tem recompensa, irmãos. Não é porque, irmãos, veja, a salvação é por meio da pela graça, mediante a fé. Pronto. Provisão de Deus e você usa a fé para crer no Senhor. Porém, irmãos, o que acontece aqui? Você terá o quê? Galardão, presente de Deus. Deus vai recompensar você. Seu trabalho não é vão. Irmãos, se nós temos aí empregadores, né? Muitos aqui são fichados, são de empresas. E trabalha, chega no final do mês, recebe o seu dinheiro. E quem é que coloca, irmão, dinheiro dentro dessa empresa? Quem é, irmão? É Deus que providencia, irmão. Não é o homem, não. Deus dá riquezas a pessoas na terra. Essa chama graça comum. Tem ímpio que é rico, tem crente que é rico. Tem crente que é pobre, e tem ímpio que é pobre também. Que é rico e vice-versa. É a graça comum. É Deus, irmãos, que faz o homem prosperar. Por mais que ele não dê glória aos que não têm entendimento. Mas ele vai lá, Deus faz prosperar, faz girar o capital. E aí, os servos de Deus também, além daquela empresa, vai lá no final do mês, recebe o seu valor. Você imagina, irmãos, Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele, irmãos, que tem o mundo, o sistema, o universo na palma da sua mão. Veja só, irmãos, que Deus pode te recompensar. Porque Ele já nos recompensou. E muito mais, irmãos, Ele vai dar para você. Por isso, irmãos, que a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando você receber algo, não diga fui por meu mérito, mas por causa do Senhor. Até o salário que você ganha não é mérito seu, é mérito do Senhor. Porque Ele que está providenciando para você todos os valores, toda a providência para que você tenha uma vida melhor. Para que você compre o seu pão dia a dia. E é digno, a Bíblia diz que é digno do homem, aquele que trabalha de forma braçal, de maneira digna. Então, irmãos, vejam, nós temos aqui, da parte do Senhor, que nós devemos ter firmeza, constância. Nós devemos, irmãos, ser constantes na obra de Deus, ter firmeza e agir. Precisamos agir como igreja do Senhor. A igreja, irmãos, ela se mantém viva quando ela tem a presença do Espírito Santo de Deus no meio dela, no meio da sua igreja. E para que seja de forma visível, irmãos, aos olhos das pessoas, a igreja precisa avançar, anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E é uma coisa que nós devemos levar, irmãos, para toda a vida. Convicção no nosso coração de que Deus está conosco. Deus estará com você, irmãos, não só hoje, mas eternamente. Por isso, irmãos, termino dizendo que Jesus conta comigo e com você. Mais um ano que o Senhor não vai nos dar, creio, se a gente não subir para a eternidade hoje. Mas até daqui a pouco, a oportunidade que Deus nos dá é para nós avançarmos. É para nós usar os dons que Ele nos deu. É para agirmos com ousadia na presença do Senhor. Com intrepidez, com coragem, com ânimo e com alegria. Amém, irmãos?